né, o tema de hoje, que me veio a semana passada, tudo está certo, até mesmo aquilo que nos parece errado. É uma frase muito profunda e difícil às vezes da gente compreender, ou então a gente distorcer sem querer. De uma forma sucinta, tudo está certo, até mesmo aquilo que nos parece errado, dizia Caboclo Mirim. Eu, há mais de 20 anos, né, eu fui tocado por esse impulso de querer conhecer melhor a filosofia do Seu Mirim, de estudar a Umbanda do Seu Mirim, de procurar pessoas, de fazer entrevista, de botar na internet, de ir diretamente na fonte, tentar entender. Eu não sabia que fim isso ia levar, mas eu comecei a respirar esse ar que eu respiro até hoje, essa coisa maluca de você não sabe onde você vai parar, mas você sabe que começou alguma coisa. E bota mais de 20 anos nisso, que além da roupa branca, além da vida no terreiro, além das responsabilidades que todos nós já tínhamos normais na nossa vida, 1, 2 vezes por semana no terreiro, a gente começa a ter uma outra coisa acontecendo, uma sede que acontece com muitos de vocês, de querer um algo mais, buscar nessa filosofia. E a gente vai ficando apaixonado. Eu sou ariano, sabe? Eu não sei viver as coisas assim de uma maneira muito educadinha, muito serenazinha, sabe? Eu não com fleuma, eu não sou fleumático, eu não sei ficar muito inglês na coisa, não. Eu sou muito apaixonado, entendeu? Eu não sei fazer pose, não. E às vezes com isso, a gente, na paixão, a gente levanta uns cavalos de batalha, a gente entra em treta. Se fosse uns 5 anos atrás, eu não ia conseguir manter o tom que eu vou trazer aqui hoje. Talvez eu não conseguisse entender o download que chegou do jeito que chegou para mim. Porque eu ia querer pontuar uma série de coisas que para mim não fazem parte da escola de Caboclo Mirim, e que eu acho até que às vezes subvertem a filosofia do Seu Mirim, né, nessa prática. Então, não tenho dúvida que eu ia descer além em coisas como CCT jogando búzio, fazendo recolhimento de filho, um altar cheio de imagem, médiuns com um monte de guia, pescoço torto de tanta guia no pescoço, pesado de tanta guia no pescoço, gira de Exu, de marinheiro, cangaceiro, baiano, cigano, sei lá mais o que, entendeu? Como se fosse da filosofia de Caboclo Mirim. Gente defendendo que Yorimá é um bando de Caboclo Mirim, quando, sabe, basta estudar um pouco que não é uma outra raiz. Eu ia certamente estar abrindo o verbo, desde o tempo do Orkut, que já tinha, talvez a nossa primeira rede social, que eu me recorde, e eu já estava no Orkut com treta, arrumando treta no Orkut. Eu tenho até uns prints de tela daquela época, sabe, guardados, umas coisas muito absurdas que eu já começava a ver naquela época. Começou a gente a se integrar, os umbandistas a conseguir a distância diminuir, e aí você começa a ver umas coisas assim, e eu não aguentava, e eu, sabe, dava de treta lá desde o Orkut, dizendo lá, isso não é Umbanda do Seu Mirim, tá errado. Mas assim, que a gente deixe claro, institucionalmente falando, existem regras. Quer dizer, cada casa tem o seu dirigente, tem o seu estatuto, tem as suas regras. Então, se naquele universo, naquela casa, os dirigentes espirituais e materiais formatam daquele jeito, é certo ali, não estamos julgando isso institucionalmente, a gente tende a haver respeito. Cada instituição realmente é um universo. O que me incomodava é quando você fala da filosofia, quando você fala do que o Seu Mirim dizia, do que o Seu Mirim deixou registrado, do que o Seu Benjamin deixou registrado. Aí sim, isso me incomodava muito. Mas, cara, mais que muitos concordam até comigo, nessas linhas, a gente sempre acaba partidarizando a coisa, e que muitos concordassem até comigo, na dizer se está certo, se está errado, do ponto de vista estrito da filosofia do Seu Mirim, porque eu estudei, porque eu me dediquei, então eu acredito que eu tenha subsídios para fazer
uma colocação, mas ainda assim, quem me deu o direito de ser juiz? Quem me deu o direito de apontar o dedo? E é um pouco isso que eu quero trazer aqui. Quem me deu o direito de ser juiz, de apontar o dedo para um irmão? Então, é um pouco isso que eu quero trabalhar aqui. Sérgio, tem uma pergunta para você com relação a isso que você falou. Como é que você se sentia sendo juiz? Como é que ficavam suas vibrações, suas energias no momento da treta? Uma palavra simples, uma gastura, porque quando termina, você continua pensando naquilo, você continua... Depois que você sai do computador, você sai de perto do celular, você continua numa gastura, porque você fica indignado, você fica revoltado. Foi um processo... rola uma conexão, gente. Quando a gente fala de energia, fala do plano espiritual, a gente se conecta à conexão. Então, não há distância. Então, tenha certeza que quando você está tretando com alguém por WhatsApp, por celular, a gente está se conectando vibratoriamente com aquilo. E há uma gastura de energia, a gente sente um desgaste de energia. E rede social, cara, a gente sempre tem de ser o lacrador, né? A gente tem de ser sempre aquele que tem a última palavra. Então, as discussões, se deixar, nunca terminam, porque a gente tem de ser a última palavra, a gente tem de ser o último comentário, as pessoas nunca ficam satisfeitas. Parece que não está sendo uma troca de ideias, é discussão mesmo. Um apontando o dedo para o outro, ninguém não está havendo de verdade uma troca, uma colocação. O meu amigo Wagner, que está assistindo, foi uma das pessoas que me aconselhou muito. Como eu disse, há uns 5 anos atrás eu não estaria entendendo as coisas como eu entendi hoje. A gente tem amigos, a gente está em eterno processo de amadurecimento. Comigo não é diferente, com o Márcio não é diferente, com nenhum de vocês é diferente. A gente tem de saber ouvir. Uma pessoa que me deu uns toques muito legais foi o Wagner, entendeu? Sobre essas relações com os irmãos e de como não é bacana ser juiz. É uma coisa do jeito dele, né? Ele não fez um tratado de filosofia sobre isso não, como eu vou gastar aqui o tempo de vocês, mas ele o que eu vou falar hoje aqui é resultado de um processo de entendimento que me trouxe até aqui. Nas lives anteriores, né, a gente desenvolveu bastante, para vocês não acharem que eu vou falar só de filosofia, um artifício que eu uso nessas lives para não ficar, o assunto ficar muito quadrado, muito careta. Eu falo da teologia do seu mirim dentro de outros assuntos. Então, quem acompanhar o raciocínio vai entender que eu estou falando das linhas de Umbanda, eu estou falando das vibrações, estou falando de orixá, eu estou falando de vários aspectos da Umbanda dentro das entrelinhas do que eu estou dizendo aqui. Então, em lives anteriores, nós falamos aqui desenvolvemos muito, esse tema foi muito tratado aqui, desenvolvemos um olhar mais apurado, mais sensível sobre a semente, sobre o Oxóssi, sobre o potencial que o Oxóssi nos traz, o potencial de nós desabrocharmos e sermos aquilo que nós queremos. O desabrochar que o Oxóssi trabalha sobre nós, sobre a coragem de despertar, de sair da casca, o desabrochar dessa semente, de sair da zona de conforto. A gente já falou aqui muito de Ogum, o ordenador, a disciplina, o foco, a direção que a gente precisa quando a gente busca, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa o movimento. O Oxóssi é o início do movimento, mas você vai se movimentar para onde? Entra Ogum para te dar a direção. Se você não souber para onde você vai, onde você deseja chegar, você está arriscado a correr em volta do próprio rabo. E de forma frustrada, perceber que não está saindo do lugar. Você está patinando no mesmo lugar. Então, só vontade, sem direção, traz frustração. E quantas pessoas, às vezes, bem intencionadas, mas
corre em volta do próprio rabo, não sai do lugar, vamos dizer assim. Então, Ogum vem te dar essa direção. Depois de você ter a coragem, não, eu vou botar o pé no caminho, eu vou seguir. Ogum vai te dar a direção, vai te apontar a direção, por isso que a gente sempre clama para Ogum o caminho aberto, a direção, o foco. A gente com Ogum vai aprender a assumir responsabilidades, a desenvolver um pouco do nosso discernimento, de certo e errado, de escolhas. E eu falei, quando eu falei da gira, a gente, no nosso desenvolvimento emocional, pessoal, em algum momento, a gente chega à beira do mar, né? Vamos seguindo filosoficamente a gira. E o cavaleiro que se defendeu tanto do inimigo exterior, com as suas armaduras, com a sua proteção, sua couraça e a sua espada, ele vai despertar que para seguir adiante, ele vai passar a ter uma guerra que não precisa de armadura, não precisa tanto da espada, a guerra é interior. E aí ele vai se despir dessas armaduras, porque se ele entrar no mar com o peso da armadura de quem se defende do inimigo visível, ele vai naufragar. O peso da armadura que serviu para ele nas guerras do plano, vamos dizer, do plano mais próximo a ele, dos inimigos visíveis, não servem para seguir adiante do seu desenvolvimento íntimo, atravessando as águas. Ele tem se despido dessas armaduras, a couraça tem sido a fé, tem de ser interior. E as armaduras ficam na beira da praia e ele vai adentrar o mar com a fé, com a couraça da fé. É uma outra etapa de desenvolvimento que é interior. E hoje, né, a nossa live tem muito a ver com julgamento. Tudo que eu falei até agora, eu falei muito de julgamento, né? E julgamento é o território de Xangô. Então, para ser bem claro, vamos estar falando muito da vibração de Xangô aqui nas entrelinhas do que nós vamos dizer aqui hoje. Porque Xangô nos remete a alguém, né, julgamento, nos remete a alguém que se coloca acima dos outros para dizer esse está certo, esse está errado. Né? Tem essa conotação. A frase do Seu Mirim, entre nós, muito usada pela gente, entre nós pequenos, pessoas pequenas, a gente acaba carregando dentro dessa frase uma conotação, essa coisa de está certo no seu erro. Ela tem uma conotação, foi aí que começou, foi isso que me acendeu tudo que vai ser dito hoje aqui. Essa frase, tá certo no seu erro. Entre nós pequenos, pessoas ainda, ninguém aqui é santo, ela tem ela carrega entre nós um julgamento. É como se a gente dissesse assim, o cara tá errado mesmo, mas ele se acha certo, entendeu? Tá todo mundo errado, mas tadinho, deixa eles se acham certos. Ou seja, a gente está julgando o irmão. De outras palavras, a gente quando diz, tá certo no seu erro, ou seja, ele está errado. A gente, de forma subliminar, a gente está dizendo assim, a gente sabe o que é certo, o outro coitado não sabe o que é certo, tadinho. Ele acha que está certo? Tá. Mas você está dizendo, eu estou certo e ele está errado. É o que está maquiando, né? Está maquiando uma vaidade de julgar o outro irmão. Então, e não é o que o Seu Mirim quis. A frase do Seu Mirim, a filosofia do Seu Mirim, não é isso que ela quer trazer, não é isso que ela quer nos ensinar. Então, o que eu gostaria que hoje, isso é tudo uma introdução, né? Eu sou enorme, mas eu estou fazendo uma introdução. O que eu gostaria de trazer aqui hoje é a sutileza desse ensinamento do Caboclo Mirim, a sutileza dessa bonita filosofia do Seu Mirim para a gente desenvolver aqui hoje. Para quem não conhece, eu acho que você não tem massa a frase do Seu Mirim inteira? Tem. Faz favor para mim, faz a leitura da frase, para a gente respirar um pouquinho. Vê se ela está aparecendo certo aí. Tu imprimiu ao contrário, cara. Então, deixa um pouquinho para o pessoal ler aí um pouquinho a frase. Eu vou ler também, eu tenho ela salva aqui. Fala assim, tudo está certo, até mesmo aquilo que nos pareça errado.
O homem, no entanto, acha que somente está certo aquilo que ele faz de errado. Ainda não percebeu que todos os seus erros estão inteiramente certos pelo próprio desacerto com que se conduz. Momento tapa na cara. Para todos nós. E eu queria linkar esse belo ensinamento com outro mestre, com uma outra colocação do mestre Jesus, do Médio Supremo, em Mateus 15. Esse link eu queria fazer aqui para a nossa reflexão. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Quero linkar esses dois ensinamentos para a nossa palestra de hoje. A Dona Marlene Regadas, foi comandante da antiga Sexta Filial, lá no bairro de Piedade. Eu tive uma enorme satisfação de estar nas fileiras junto a ela, ajudando naquela filial pequena, levantando aquilo, desde batendo laje até tudo lá de branco no terreiro. Foi uma experiência maravilhosa para mim. E a Dona Marlene, que recebeu o Caboclo Tupinambá, ela aprendeu muito com o seu mirim, né? Ela cresceu, ela foi adolescente na Tenda Mirim, participou daquelas giras para as crianças que tinham, nas terças-feiras, ela cresceu na Tenda Mirim, fez parte da formação daquela pessoa. E ela falava sempre para a gente, não emite som. Ela dizia que seu mirim, falava isso para eles, não emite som. A responsabilidade de emitir som. Então, tem a ver com a passagem que eu acabei de falar, do cuidado com o que sai da boca, é o que sai da boca que te contamina. E seu menino dizia, não emite som, porque o verbo tem poder. O verbo, né, ele reverbera. O verbo, ele chega a algum lugar. Isso tem muito a ver com como nós reagimos. A nossa reação é como nós reagimos que nos faz encarar o mundo, respeitar o nosso irmão ou não respeitar. Como nós reagimos às coisas em volta da gente é que nos fazem juiz ou não juiz. É isso que eu quero trabalhar aqui. Xangô, né, ele rege a cabeça. Trabalha essa nossa maturidade, ou atingir essa maturidade, encontrar um discernimento diante das coisas. O que é discernimento? Discernimento é a nossa capacidade de avaliar as coisas com bom senso. Ou seja, avaliar é fundamental. É a grande lição de vida da gente. A gente precisa entender avaliar, porque avaliar é diferente de julgar. Julgar os outros é ruim. Mas avaliar é o que nos faz trazer para perto aquilo que é positivo, afastar o que é negativo. Trazer para perto pessoas legais e tomar cuidado com... Avaliar, sim, é aumentar nossa sensibilidade ao que é positivo do que é negativo, do que é bom, do que não é bom. Então, é importante a gente avaliar, mas julgar e condenar vem em seguida ao julgamento, é ruim. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Ô Sérgio, isso que você está falando do avaliar, me cala muito fundo, porque assim, a gente tem livre-arbítrio, né? A gente, enfim, pode trazer para perto da gente coisas e pessoas, situações, enfim, de acordo com o nosso paladar, vamos dizer assim, né? Mas a colheita ela é mandatória, né? Depende da forma como você semeou, aí você, lá na frente, não tem escapatória, vai colher. Então, assim, faça o que você quiser, né? Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas volta na história da responsabilidade, vamos arcar com as consequências, né? Exatamente. E até coisas que a gente... porque no nosso conhecimento a vida não é tão fácil. Então tem coisas que nós plantamos tão lá atrás que saem outras encarnações que quando vem a colheita aqui, parece pra gente que é um injusto, raio... Né? Parece que é injusto, é um raio que cai sobre a nossa cabeça e a gente... entendeu? Você faz tudo direitinho nessa encarnação, aparentemente você pensa, estou fazendo tudo direitinho. E aí vem uma coisa fora do contexto e parece que te tira, é o que nós estamos vivendo hoje na humanidade, uma coisa inesperada e nos tira do nosso, vamos dizer assim, planejamento, como se
nós tivéssemos a capacidade de prever e planejar tudo, fosse tudo matematicamente previsível, assim, se eu plantei isso, eu vou colher aquilo, e a chuva que não vem, e o sol que torra demais. Quer dizer, o agricultor sofre para chegar no resultado final, nem tudo é previsível. No nosso caso, a gente está falando de karma. Então, um bom karma vai gerar sempre uma boa colheita, um mau karma vai gerar uma colheita ruim, um resultado ruim. E nós temos, em ambos os casos, um bom karma ou um mau karma, assumir a responsabilidade que o karma se deu por nossa ação. Não é uma coisa que alguém fez pra gente. É a nossa ação gerou um karma, bom ou ruim. A gente tende a achar que karma é uma coisa ruim. Karma não é uma coisa ruim. Karma é a volta daquilo, é a reação. Por acaso, a gente está falando de reação? Karma é a reação. Reação é uma ação que você plantou, que você lembre, ou lá atrás, mas algo que você produziu, que vai reverberar e vai voltar para você em algum momento. Uma coisa boa ou uma coisa ruim.